capital portuguesa foi o palco para a primeira edição do Vodafone Bike Day Maratona de Lisboa em BTT. Um evento com grande animação que promete devolver à capital a posição de grande destaque no roteiro do BTT nacional. Ora, este evento trouxe a Lisboa o melhor da modalidade a nível nacional e muito público para se divertir na excelente zona de lazer criada pela organização no alto do Parque Eduardo VII. Pedalar e mais pedalar, nem que fosse amarrado e em altura. Tudo pelo prazer da diversão. Tudo servia então para marcar a diferença neste Vodafone Bike Day Maratona de Lisboa. O muito público que se deslocou à zona da meta sabia que pela frente os cerca de 1.300 participantes tinham um grande desafio num cenário único e emblemático que integra de uma forma harmoniosa uma fase urbana com todo o esplendor do centro da capital e uma fase de floresta em que os exigentes trilhos do verdadeiro pulmão de Lisboa, o Parque Florestal de Monsanto, marcariam a diferença para terminar então em apoteose no ambiente majestoso do Parque Eduardo VII. Um bom ambiente então em torno desta primeira edição do Bike Day Maratona de Lisboa em BTT, que lançava aqui as bases para que a capital passe a contar de uma vez por todas com um dos maiores eventos nacionais do BTT. Tudo aposta então para que esta venha a ser uma prova de referência na capital portuguesa. Lisboa é uma cidade que merece uma competição deste nível. A partida para esta Maratona de Lisboa estava marcada para os restauradores, zona da capital que cedo se viu cheia de ciclistas que tomaram por algumas horas conta deste ponto central de Lisboa. Talvez por esse aliciante ninguém queria falhar à partida para esta maratona, onde, entre outros, alinhava Vítor Gamito, que chegava a Lisboa depois de ter alinhado no Douro Bike Race, uma prova de 3 dias. Eu estou a preparar uma prova importante que é o Brasil Ride, uma das provas mais importantes do mundo, que é em outubro, portanto uma prova de 6 dias, por isso encaro isto como uma preparação e é lógico que aproveito para desfrutar aqui a cidade de Lisboa e ali a Monsanto, que sou de Lisboa mas que não conheço muito bem, sinceramente, em termos de BTT, e por isso mesmo hoje vou usufruir sobretudo da bicicleta e destas milhares de pessoas. No setor feminino alinhavam à partida para esta Maratona de Lisboa algumas das melhores corredoras nacionais, entre as quais contava Ana Tomás, do BTT Ceia. Ela que tem realizado uma excelente temporada e que se apresentava aqui disposta a vencer a meia maratona. Eu acho uma iniciativa bastante interessante e acho que vai ser um evento realmente bonito e acho que vou gostar bastante. Mais virado para a maratona, David Vaz, que noutros tempos atravessou Lisboa em provas de ciclismo de estrada, deixava antever uma grande festa, apesar de estar na capital para vencer. É a primeira vez que estou a correr aqui em BTT na capital de Lisboa. Espero bem que corra bem. Está uma enorme multidão, espero bem que corra bem, está um tempo fantástico. Dizem que o percurso é muito bonito, vamos ver como corre até o fim. O campeoníssimo Marcos Chagas partia para esta maratona com o dorsal número 1, como não poderia deixar de ser. É mais uma conquista das bicicletas em relação à capital. A capital também vai fazendo por isso, os responsáveis estão de parabéns também por aquilo que têm conseguido progressivamente fazer, nomeadamente as ciclovias, o melhor comportamento dos automobilistas também na nossa capital, no nosso país em geral, mas em Lisboa em particular. E acho que este grande evento que é conseguido aqui hoje é uma mais-valia também nesse sentido, ou seja, acho que as coisas se encaminham para que Lisboa, mesmo sendo uma cidade complicada para andar de bicicleta porque tem as 7 colinas, no entanto é possível de contornar e acho que as pessoas com este tipo de eventos, com estas centenas largas de pessoas, neste caso mais de 1 milhar de pessoas, que se juntam aqui numa primeira vez, é um excelente sinal para aquilo que virá. Olha, Marco, e como é que vai ser esta sua maratona? Vai ser para desfrutar da paisagem ou o Marco está preparado para estes quilómetros todos? Não estou. Esta fase para mim é complicada, normalmente é o período em que eu ando menos. Eu normalmente ando de bicicleta depois quando entro na fase em que a maioria das outras pessoas anda eu não posso, que é volta à França, volta a Portugal, enfim, e a minha vida pessoal também. Partida então para os 80 km da primeira Vodafone Bike Day Maratona de Lisboa, com 1.300 ciclistas a darem as primeiras pedaladas dos restauradores, subindo a Avenida da Liberdade em direção ao Parque Eduardo VII.
Um enquadramento único de BTT no coração de Lisboa que acabaria assim por marcar esta prova. O pelotão compacto a chegar ao Marquês de Pombal, onde se iniciava a subida até ao alto do parque. Na frente estavam os candidatos à vitória, onde vinha José Militão do BTT Ceia, Renato Ferreira e David Vaz da Saertex Portugal e da Hitec Bicicletas Lavarinhas. Um pelotão enorme a passar da zona do parque para depois entrar na terra rumo à baixa de Campolide, onde voltavam à estrada. Estes primeiros quilómetros bem desenhados serviam então para partir o pelotão, deixando os mais rápidos na frente e os que seguiam em ritmo de passeio mais na cauda do pelotão. Uma imagem diferente destas principais artérias da cidade de Lisboa, tomada neste domingo pelos ciclistas. Um excelente dia para a prática da modalidade, com muito sol e pouco vento, que ajudou também a organização desta Maratona de Lisboa. Assim, na cabeça da corrida masculina era José Militão do BTT Ceia e David Vaz da Saertex Portugal e da Hitec Bicicletas Lavarinhas, que assumiu o comando da corrida, seguidos por Andrew Henriques do BTT Lolé BPI, que nesta fase da corrida aparecia isolado na terceira posição, tentando chegar aos da frente para se manter na discussão da vitória desta maratona. Na perseguição aos três da frente surgiam Ricardo Vicente da Bici Sintra, Bici Aventura e Renato Flórido da Scott Portugal, que era o primeiro entre os não federados. A tentar colar neste estava um outro trio comandado por Rui Torpes da Pinibike, que rodava muito bem nesta fase da prova, dando a entender que mais cedo ou mais tarde se iria colar aos da frente. Mais atrás surgia Vítor Gamito, ele que rodava no Parque Natural de Monsanto pela primeira vez e que acabaria por não completar a prova, sendo, no entanto, um dos animadores desta Maratona de Lisboa, numa altura em que está a preparar a sua presença num dos mais prestigiados raids de BTT. Olhamos agora para a maratona feminina, onde a estoniana Mary Smeyer, da Saertex Portugal e da Hitec Bicicletas Lavarinhas, mostrava a razão porque tem vindo a ter uma excelente prestação esta época. Meyer isolou-se cedo e conquistou uma vantagem confortável para as suas perseguidoras. Atrás da estoniana aparecia Tânia Neves, da Galito Ciclismo Teca Madeivoga, que não conseguia encurtar a distância para a líder da prova nesta fase da corrida. Já a Filipa Fernandes, do BTT Ceia, campeã nacional de maratona, aparecia aqui na terceira posição, apesar do bom ritmo imposto, estava já longe das duas da frente. Avançamos na corrida para voltar então a olhar para a prova masculina, onde acabava por se dar um verdadeiro golpe de teatro. David Vaz e José Militão, que seguiam na frente da prova, acabariam por se perder e Andrew Henriques aproveitou o azar alheio para assumir o comando da corrida. O corredor do BTT Lolé vinha na frente de Renato Flórido, o primeiro dos não federados, que mantinha-se perto do líder da maratona federada, seguido por Ricardo Vicente da Bici Sintra, Bici Aventura. Mais atrás surgia Paulo Remígio e Rui Torpes, que tentavam não descolar dos corredores que seguiam na sua frente. Atrás deles surgia então Marco Fernandes, que trazia na sua roda Bruno Almeida, da Galito Teca Madeivoga, que tinha perdido o comboio dos da frente. Quem se atrasava bastante nesta fase da corrida era Luís Marques, da Gold Nutrition Superbikes, que havia perdido a companhia dos seus companheiros de prova e assim estava em dificuldades nesta fase da corrida. Entre os da meia maratona e com Fábio Tomás de Pedrical na liderança, a luta pelo segundo lugar do pódio travava-se entre Filipe Coelho, da BTT Asco de Chuco, e Marco Lúcio, do Colarense. Dois corredores que tudo tentaram para encurtar a distância para o líder, mas sem efeito. Já Vítor Gamito seguia aqui na companhia destes dois jovens que estavam na luta pela meia maratona.
Voltamos a olhar para a maratona feminina para assistir ao domínio de Mary Smeyer. A estoniana cedo percebeu que teria de lutar contra os 80 km sozinha no setor feminino e por isso aproveitou para rodar junto de alguns corredores mais atrasados de forma a ter companhia. Uma boa estratégia da corredora da Saertex Portugal. Já a Tânia Neves mantinha-se em busca da líder da prova. A corredora da Galito estava melhor e apertava o ritmo na tentativa de surpreender a estoniana. À vontade na terceira posição, Filipa Fernandes mantinha uma pedalada certa e dava a entender que dificilmente iria em busca dos lugares da frente. A bem disposta corredora do BTT Ceia aproveitava para desfrutar dos excelentes trilhos do Parque Natural de Monsanto. Já Hilary Daniels, da Tangerina Bike, estava na quarta posição e começava a denotar grandes dificuldades. Ela que alinhou nesta maratona com uma bicicleta com o quadro de estrada e que vinha a realizar uma boa prova. Este é o líder da meia maratona. Fábio Tomás realizou uma prova em solitário, sem concorrência à altura, e foi uma das agradáveis surpresas dos 35 km desta meia maratona. Na luta pelo segundo lugar desta meia maratona surgiu então Helder Silva, do BTT Lagoa do Calvo, que ganhava nesta fase da prova uma ligeira vantagem sobre Filipe Coelho e Marcos Lúcio. Na frente da meia maratona, Fábio Tomás não facilitava e mostrava-se bastante forte, deixando então a luta do segundo lugar entregue aos seus adversários, com Filipe Coelho a conseguir assumir a segunda posição depois de passar por Helder Silva, que viu também o jovem do Colarense, Marco Lúcio, passar para a terceira posição. Marco Lúcio, que surgiu então já em grandes dificuldades, ele que apesar de tudo se mostrou em bom plano, acabando mesmo por assegurar o lugar mais baixo do pódio desta meia maratona de Lisboa, relegando para a quarta posição Helder Silva, que começou bem esta prova da capital, mas foi incapaz de resistir à parte final dos seus adversários mais diretos. Uma boa prova para estes corredores que animaram a luta pelo segundo e terceiro lugares do pódio da meia maratona de Lisboa. Este momento da consagração para Fábio Tomás. Foi a primeira vez que fiz aqui uma prova aqui no centro da cidade. O percurso estava espetacular. Foi uma iniciativa muito bem feita e acho que dava para qualquer pessoa fazer, desde passeio até mesmo à competição em si. E adorei ter vindo cá hoje. E é uma experiência que achas que é para repetir da tua parte? Sim, sem dúvida. Para o ano espero estar aqui outra vez. Na meia maratona feminina, tudo na mesma, Ana Tomás não baixava o ritmo e mostrava a razão porque é considerada uma das jovens promessas do BTT Nacional. A corredora do SEI, que tem vindo a realizar uma época de grande nível, estava à beira de conquistar a sua primeira vitória na capital e só mesmo uma queda ou um azar mecânico iriam impedir a campeã nacional de XCO Júniores de vencer esta meia maratona de Lisboa. O pódio final da meia maratona feminina com a presença de Ana Tomás e Carla Prazeres. Gostei do percurso, era um percurso bastante técnico, era parecido com o cross, era subidas duras, descidas técnicas, gostei bastante e é uma experiência para repetir. Voltamos à Vodafone Bike Day Maratona de Lisboa, numa altura em que o grupo perseguidor do líder rodava junto, entre ajudantes, na tentativa de chegar à frente da corrida, o que não estava a ser uma tarefa fácil, apesar do bom trabalho deste quarteto. Aqui Ricardo Torpes, Ricardo Vicente e Paulo Remígio estavam já sozinhos, haviam deixado para trás Bruno Almeida da Galito Ciclismo Tecama da Voga. Atrás deles surgia Pedro Correia, que não chegaria ao final, junto de Tiago Silva, o segundo dos não federados, que estava a realizar uma prova de bom nível. Na frente da corrida, Andrew Henriques, do BTT Lolé BPI, não desarmava. Na segunda volta, o traçado desenhado no Parque de Monsanto aumentava a vantagem que o separava dos perseguidores. Mais atrás era o grupo perseguidor liderado por Paulo Remígio, que tentava o tudo por tudo para chegar ao líder. Uma prova notável destes três perseguidores que tudo tentavam
para chegar junto de Andrew Henriques. Na prova feminina não havia dúvidas, Mary Smayer ia inscrever o seu nome como a primeira vencedora desta Maratona de Lisboa. A estoniana, muito forte, não deu qualquer hipótese à concorrência e soube ultrapassar da melhor forma os duros trilhos desta Maratona da capital. Já a Tânia Neves, que tudo fez para chegar à estoniana, mas sem o conseguir, acabou assim por alcançar um prestigiante segundo lugar numa prova que acabou por servir de ensaio para o que falta da temporada. Na terceira posição desde o início da corrida, Filipa Fernandes, ela que aproveitou para conhecer melhor os traçados de Monsanto e acabou assim por alcançar o lugar mais baixo do pódio. Destaque ainda para o quarto lugar de Hilary Daniels, que se mostrou à altura desta Maratona de Lisboa. Um bom trabalho para esta jovem da Tangerina Bike. Os metros finais da Maratona de Lisboa para Mary Smayer, já na entrada para a zona da meta. Mais uma vitória para a estoniana da Cyertex Portugal, é da Hitec Bicicletas Lavarinhas esta época. Esta é a Tânia Neves, a corredora do Galitos terminou a mais de 5 minutos da vencedora na segunda posição, o que numa maratona dura como a de Lisboa acabou por ser um bom resultado. Os momentos finais da prova de Tânia Neves. Como se previa, Filipa Fernandes do BTT Ceia terminou na terceira posição desta Maratona de Lisboa. Um bom resultado para a corredora do BTT Ceia, que veio à descoberta dos trilhos desta Maratona da capital. Um trio de luxo nos primeiros 3 lugares desta Maratona de Lisboa. O pódio final da Maratona Feminina de Lisboa com Mary Smayer no lugar mais alto, ela que não escondia a dificuldade desta prova da capital. Muito difícil, mas eu gostei, é um percurso muito bom. Parabéns para a organização, porque é muito fixe. Para a segunda classificada, a Maratona de Lisboa acabou por ser uma agradável surpresa, muito por culpa do excelente traçado. Não estava a contar com um percurso destes, mas estava espetacular, a organização está-se de parabéns porque realmente teve ao mais alto nível. Um cenário brutal e Monsanto é lindíssimo. Já a Filipa Fernandes não escondeu a surpresa que foi esta prova, bem ao gosto de todos os BTTistas, muito dura e muito técnica. Eu sou sincera, eu não sabia mesmo aquilo que vinha. Foi o Zé Silva que lançou o desafio, disse que insistiu para virmos porque seria uma coisa diferente e de facto foi uma coisa diferente. Acho que é aquele tipo de maratonas que todos os BTTistas sonham, que é uma maratona só de singles. Pronto, e também se tornou um pouco duro por causa disso, o piso é duro, é muito técnico, mas é um grande desafio e de facto no coração de Lisboa, pronto, nunca pensámos, mas foi um grande desafio. Uma experiência para repetir? Sim, lógico, é mesmo para repetir e acho que está muito bem organizado, bem marcado. Para uma primeira organização tiveram muito atento aos pormenores, portanto acho que é uma maratona para ficar, tem percurso e tem organização para ficar. A classificação final da Maratona Feminina de Lisboa, com Mary Smayer a inscrever o seu nome como a primeira vencedora desta prova. A fechar o top 6, Patrícia Gonçalves, do BTT Gradunha. Voltamos então à maratona masculina, onde Andrew Henrique estava de pedra e cal na liderança. O ciclista do BTT Lolé BPI mantinha-se na companhia de Renato Flórido, da Scott Portugal. Mais atrás mantinha-se o trio perseguidor, que nesta fase da corrida mostrava já pouca capacidade para encurtar a distância que o esperava para o líder da prova. Este é Tiago Silva, ele que estava no encalço de Renato Flórido pela vitória na categoria dos não federados nesta Maratona de Lisboa, acabaria na segunda posição desta primeira maratona da capital. Uma prova que deu outra cor às principais artérias de Lisboa e ao Parque Natural de Monsanto numa manhã quente de domingo e que serviu para muitos para fazer um passeio diferente neste fim de semana. Este é o momento da vitória de Andrew Henriques, ele que terminou os 80 km da prova com o tempo de 3 horas e 17 minutos, o que diz bem da dureza desta prova. O pódio final da maratona masculina com Andrew Henriques, Renato Flórido e Rui Torpes na terceira posição. Pensava que ia ser mais simples, com menos técnica. Era uma maratona com bastante técnica, parecia uma prova de cross com 80 km. O ritmo foi alto, gostei bastante de vir cá.
Ainda bem que não tinha nenhuma prova no calendário e pude vir cá a Lisboa e desfrutar destes magníficos caminhos e foi muito interessante. Qual foi o momento mais complicado da prova? Se calhar logo o início, não ia na frente, ia no segundo grupo, mas depois beneficiei dos 2 primeiros atletas terem-se perdido e pronto, e depois a partir daí foi tudo mais simples, foi só controlar. Para o segundo classificado, o primeiro entre os não federados, a prestação nesta maratona foi uma agradável surpresa. Tenho estado a preparar-me para fazer outra prova que vai decorrer na próxima semana, que é o Madrid-Lisboa. Este ano nem sequer estou federado, já tenho alguma experiência de competição, mas tenho estado um pouquinho por fora. Tenho tentado ganhar alguma rodagem. Enfim, foi de certa forma inesperado encontrar-me aqui com alguns dos melhores atletas neste momento e conseguir tirar este resultado. Mas penso que em termos de maratona, com as características que tinha, me assentava bem e foi um dos fatores que ajudaram ao resultado. Para os corredores, o início desta Maratona de Lisboa fez toda a diferença para separar o pelotão, mas o mais difícil foi mesmo Monsanto. É necessário em qualquer maratona ter um início que demarque, que faça uma diferença física, até para depois quando entramos na parte do terreno, haver alguns espaços. Senti que a parte inicial até correu bem. Nesta altura, quando passámos aqui nesta zona, já feita esta parte da subida, ainda ia bem. Já mais dentro do percurso já senti mais algumas dificuldades. Realmente o ritmo dos atletas que já têm a rodagem todo o ano é um pouquinho mais forte. Já para o terceiro classificado, o conhecimento dos trilhos de Monsanto ajudou à realização de uma boa prova, apesar da surpresa da classificação. Eu não estava à espera de um terceiro lugar. Mas eu sou aqui de Lisboa e já conheci alguns trilhos de Monsanto e realmente são fabulosos. Mas não estava, sinceramente, não vim com grande expectativa e de fazer um terceiro lugar. Mas acabou por correr bem, consegui fazer um terceiro lugar, melhor para mim e estou muito contente. A classificação final desta Maratona de Lisboa entre os federados, com o Andreu Henriques no primeiro lugar e aqui o Rui Torpes na segunda posição. A fechar o top 6, Luís Matos. Para a Câmara de Lisboa, receber um evento com a dimensão desta maratona é mais uma oportunidade de promover as potencialidades do principal pulmão verde da capital. Monsanto é um parque único a nível europeu em termos de cidade, estamos na capital atlântica da Europa, uma das mais bonitas nesta altura do ano com este sol maravilhoso. E saber que o Parque Estadual Monsanto de facto tem um potencial enorme para este tipo de atividade e outras, e que de facto proporcionou uma prova que me parece aquilo que eu ouvi, agradável para todos, motivante, entusiasmante e com vontade de repetir, deixa-me muito satisfeita por representar, enfim, de alguma forma a potencialidade que o Parque Estadual Monsanto tem para a cidade e a potencialidade de Lisboa também nestas modalidades, mas ligadas à natureza, ligadas aos espaços verdes, ligadas à qualidade do ambiente que se vive em Monsanto, que é uma floresta com praticamente 1000 hectares e onde decorrem inúmeras iniciativas ao longo do ano. Satisfeita com esta primeira edição da Maratona de Lisboa, a organização sabia que o cartão de visita, o Parque Natural de Monsanto, seria uma importante ajuda para que a prova fosse um sucesso. Trabalhamos muito para que a prova fosse um sucesso. E depois, porque tínhamos uma base natural que é espetacular, que é o Parque Florestal de Monsanto, e depois com toda a ambiência de sair do centro de Lisboa, que também acaba por constituir algum esmagamento, digamos, perante atletas que não estão habituados a estes enquadramentos. E, portanto, felizmente correu tudo bem, porque às vezes nós programamos as coisas e elas também não correm conforme previsto, mas acho que, e nestas coisas eu gosto de falar pela voz de quem lá andou a pedalar, aquilo que sentimos todos os atletas é que foi um sucesso, a prova foi segura, a prova estava bem marcada e todos eles gostaram e todos eles prometeram voltar. Portanto, se este ano tivemos 1000 e já percebemos que talvez possamos colocar mais alguns a andar, para o ano já iremos para 1000 e muitos, se calhar, para a segunda edição deste Vodafone Bike Day da Maratona VTT Lisboa. Depois do sucesso da Maratona de Lisboa, a organização prepara já outra novidade em termos de VTT. Vamos tentar montar já este ano ainda algo no VTT que não existe, que é uma São Silvestre, e que vai ser um projeto também muito interessante em termos de Lisboa. A Vodafone Bike Day Maratona de Lisboa está de regresso em 2014.
'cause I'm on top of the world. Hey, I'm on top of